Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eric Oliveira. Eu estou gravando esse vídeo para fazer parte de um conjunto de vídeos onde a gente vai, nos quais a gente vai analisar profundamente a atuação do Ministério Público do Trabalho. Nossa ideia é pensar, em toda a atuação extrajudicial do Ministério Público. Então, vamos falar de maneira aprofundada sobre o inquérito civil, sobre os termos de ajuste de conduta, sobre recomendações, sobre audiências públicas e, especialmente, vamos acompanhar tudo o que acontece na atividade de um procurador do trabalho, de um membro do Ministério Público, desde o início, quando chega a denúncia, até a conclusão com um eventual ajuizamento de ação civil pública e vamos acompanhar também todo o interprocessual de uma ação civil pública, as intercorrências que podem acontecer nas audiências, razões finais, na sentença, na coisa julgada formada em ações civis públicas, recursos, execução, os meandros da execução trabalhista. Além disso, vamos ver outras ações que podem ser manejadas pelo Ministério Público, como ação rescisória, um mandado de segurança, uma ação cautelar. Vamos ver todas as nuances do Ministério Público do Trabalho, toda a atuação. Então, o ideal é que a gente comece, essa aqui vai ser a aula zero, e então vamos começar o nosso curso sem mais delongas. E a nossa primeira parte vai ser a indicação bibliográfica. Eu vou dispor para vocês todos os livros que eu estou utilizando, que eu li para preparar esse curso, mas vários outros vão ficar de fora. Eu não vou fazer menções a curso de processo civil, por exemplo, que é uma coisa extremamente importante, né, que vai nos dar a base. É, é um tema que eu gosto muito, que eu tendo a ler muito os temas sobre processo. Então aqui eu vou pensar alguns dos livros que eu reputo mais importantes, livros que valem a leitura, mas depois, especialmente para quem está estudando para concurso, não dá para ler tudo, né? Então, eu vou sugerir uma leitura ainda mais específica. Quem tiver tempo, o ideal é ler todos esses livros, porque eles juntos formam um bom entendimento de como funciona o Ministério Público. Vamos lá. Então, vamos começar aqui pela indicação bibliográfica. Todos esses livros que eu vou citar aqui foram livros que eu li. A grande maioria eu tenho aqui comigo, outros estão lá no trabalho, mas eu vou conversar um pouco sobre cada um deles e fazer algum tipo de indicação. Então, um dos livros mais importantes para o Ministério Público em geral é esse primeiro que está aí na tela. Por causa do, enfim, do desfocamento, não vai dar para ver o regime jurídico do Ministério Público do Hugo Negro Mazzilli. O Hugo Negro Mazzilli, ele não constou no projeto da Lei de Ação Civil Pública, mas estava ali perto dos doutrinadores que subscreveram o projeto da Lei de Ação Civil Pública. Então você vai achar vários vídeos dele no YouTube contando a história da Lei de Ação Civil Pública. É um tema que a gente vai abordar um pouquinho quando começar a falar sobre a origem da ação civil pública, em grande parte já estado dentro do Ministério Público do Estado de São Paulo, do qual o Negro Mazzilli era promotor. Então, é um livro importantíssimo, não tem nenhum livro sobre Ministério Público ou ação civil pública no Brasil que possa ser escrito sem falar do Hugo Negro Mazzilli. Vale muito a pena a leitura. O segundo livro, esse que está aí na tela, a edição um pouco mais recente, A Ação Civil Pública. Rodolfo de Camargo Mancuso também está entre os doutrinadores mais clássicos e mais importantes do Ministério Público, mas é importantíssimo, mas a leitura não é uma leitura que flui tão fácil. Eu deixaria ele para uma leitura de aprofundamento, depois de você ter lido alguns livros mais básicos sobre
Ação Civil Pública e Ministério Público. E o terceiro livro aí dessa tela, também do Niro Mazzilli, ele tem vários livros. Nesse aí ele vai explicar um pouco mais sobre a classificação, não é, dos interesses difusos e como é que é a defesa desses direitos em juízo. É também um livro bem interessante, vale a pena a leitura também. E vamos seguindo, um dos autores mais importantes no tema de processo coletivo hoje é o ex-procurador da República, hoje desembargador do TRF da Sexta Região, Edilson Vitorelli. Em todos os currículos dele consta que ele é o único autor brasileiro a ganhar o prêmio Mauro Capelletti. Ele ganhou ainda mais importância por criar um outro tipo de classificação de defesa dos direitos transindividuais em juízo, mas mais focado não na classificação do direito em si, mas na qualidade do litígio, falando sobre litígios irradiados, entre outros. A gente também vai aprofundar esse assunto um pouco depois. O próximo livro é um livro de processos estruturais. Processo estrutural é, sem dúvida, um dos tópicos mais quentes de processo civil, processo do trabalho, processo coletivo no Brasil. Todos os grandes doutrinadores estão debruçados, estudando esse tema. E o Marcos Félix Jobim, que é aí um dos organizadores desse livro, foi um dos primeiros a falar sobre esse assunto no Brasil. E ele e o professor Sérgio Cruz Ehrenhardt, que escrevem em conjunto com que escreve em conjunto com Marinoni. Então, um livro de extrema importância. A minha versão dele também está aqui. É um livro interessante para a gente entender sobre processo estrutural e para aprofundar. Mas tem um outro livro de processo estrutural que eu vou indicar daqui a pouco, que talvez seja melhor para quem está fazendo uma primeira leitura. O terceiro, o Manual de Processo Coletivo do professor Daniel Amorim Assunção Neves, é um livro bom também, mas creio que para a nossa área, e ali ele emite muita opinião própria no livro dele também, apesar de ressalvar, é um livro interessante, mas também acho que tem outros que valem mais a pena nesse momento. Já o volume 4 do livro do professor Fred Didier, em conjunto com o professor Hermes Zanetti, está na sua 18ª edição, a minha está aqui também. Esse sim é o livro mais importante para quem quer entender processo coletivo, entender a teoria do processo coletivo. O professor Fred é muito bom de esquematizar, de criar, de desenvolver características do processo coletivo. Ele tem opiniões próprias sobre alguns assuntos, mas ressalva bem. E vai ser um dos livros mais importantes aqui nessa nossa jornada. Vamos fazer muita referência a ele. O segundo livro é um livro já um pouco antigo, que é esse aqui, né? Ação Coletiva na Visão dos Procuradores e Juízes do Trabalho. É um livro antigo, mas um livro que estabeleceu as bases para a ação coletiva no processo do trabalho. Então, é um livro bem importante de ser lido, é um livro de leitura fácil, um livro relativamente curto. O próximo é Sindicato em Juízo, do professor Ricardo José Macedo de Brito Pereira. Eu vou indicar dois livros dele. Esse é um deles, né? Também um livro curtinho, um livro de leitura fácil, um livro de leitura boa, para aprofundar sobre a atuação do sindicato em juízo. É sem dúvida um bom começo. E aqui a gente vai ter um trio, talvez esses três, junto com o Didier, sejam os livros mais importantes desse tema, os livros de leitura obrigatória hoje em dia, talvez os livros que façamos mais referências aqui no nosso curso. O livro do Carlos Henrique Bezerra Leite, ex-procurador do Trabalho, talvez o livro de Ministério Público do Trabalho mais importante já escrito no Brasil, um livro bem feito, um livro bem escrito, que trata da atuação do Ministério Público do Trabalho, muito bom. Esse é a leitura obrigatória. Dos livros que estão no mercado sobre a ação civil pública no processo do trabalho,
esse do professor Ricardo José Macedo de Brito Pereira é disparado o meu preferido. A gente vai falar sobre outros aqui, mas esse é o que traz mais profundidade, sem deixar tão complexa a leitura. É um livro excelentemente escrito, também de leitura boa. Esse é o meu preferido. Se for para escolher um livro só, desses todos os livros que eu estou indicando, vai ser esse que está no meio. O seguinte, MPT em Ação, é de um colega um pouco mais recente na carreira, um procurador do trabalho. Esse livro talvez não seja tão profundo quanto os outros, mas ele é muitíssimo bem esquematizado, tá aí na capa, né? Muitíssimo bem desenhado. Então, para aquela foto inicial que você vai dar no assunto, ele é a melhor escolha para quem está começando a estudar, especialmente, porque é um livro muito bem organizado. Então, se eu fosse começar hoje em dia a estudar, eu leria primeiro o livro MPT em Ação, do Neo Carvalho Oliveira, depois passaria para esse, Ação Civil Pública no Processo de Trabalho, do Ricardo José Macedo de Brito Pereira. E aí, claro, né, se vamos falar sobre toda a atuação do Ministério Público do Trabalho, também vamos falar sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho em juízo. Então, para a gente saber como anda uma ação civil pública dentro do Poder Judiciário, a gente tem que entender de processo. Os dois livros, talvez os dois livros mais famosos, mais indicados. Eu lembro quando eu fui começar a estudar há 15 anos, pouco mais de 15 anos, o livro do professor Bezerra Leite já era o livro mais importante do mercado. O livro do professor Mauro Schiavo veio um pouquinho depois, assisti uma palestra esses dias com ele é fantástico. Então, esses dois livros aí, eles são a base do processo de trabalho no Brasil. Claro que existem outros grandes autores no Brasil, Manuel Antônio Teixeira Filho, mas acho que esses dois formam uma boa base do processo do trabalho, e como eu disse, tem que saber processo do trabalho para entender de processo coletivo, é pressuposto. E aí a gente vai ter o livro do professor Eduardo Henrique Raimundo von Adamovich, O Sistema da Ação Civil Pública no Processo do Trabalho. Esse livro é um livro que eu confesso que li recentemente e fiquei encantado com esse livro. É o livro, talvez, desses aqui mais profundo, com mais lastro teórico, tem uma parte histórica que eu particularmente gosto. Eu acho que é muito importante a gente saber como foi que a gente chegou até aqui, né? As regras que a gente tem hoje na ação civil pública, em quem o Brasil se baseou para criar o Ministério Público do jeito que a gente faz. E esse livro ele explica muito bem tanto a história da ação civil pública quanto a defesa desses interesses individuais no direito comparado. Então, tem um capítulo grande sobre o Ministério Público na Alemanha, sobre o Ministério Público na França, sobre o Ministério Público na Itália, em Portugal. E assim, os livros, eu vou comentar mais sobre isso, os livros de processo coletivo, a doutrina de processo coletivo, hoje em dia, ela cada vez mais vai tentando olhar para esse histórico. Talvez ali no final dos anos 80, nós olhássemos com grande admiração para determinados modelos, e hoje a gente está com uma visão um pouco mais crítica desse assunto. Eu vou falar também um pouco mais sobre história da ação civil pública e sobre direito comparado. O livro do Ronaldo Lima dos Santos, professor Ronaldo, é professor da USP, estava na minha prova oral, ele é fantástico, tudo que ele escreve é muito bom. Tem esse livro dele que está aí na tela, e tem está aqui do meu lado, Teoria das Normas Coletivas, os dois livros do Ronaldo, me parecem uma leitura essencial para entender com profundidade como funciona a representação coletiva, de onde é que ela veio também, e com muito lastro teórico também, muito lastro teórico. Eu comentei com vocês que iria indicar um livro talvez um pouco mais preciso para o processo estrutural da área do trabalho. Esse livro foi lançado recentemente. Estive numa reunião, no congresso, com o ministro Balazeiro, que lançou dois livros, um de organização dele, sobre processo estrutural, que é esse aqui, não está na tela, mas é o Novos Horizontes do Processo Estrutural,
esse daqui, organização do ministro Balazeiro, colega Afonso de Paula Pinheiro Rocha e Guilherme Veiga. Interessante também, mas está naquele ramo do processo estrutural geral. E esse aqui, que é o que está na tela, sobre o processo estrutural trabalhista, né? Aqui é bom porque ele vai fazer todo um apanhado histórico do processo estrutural em geral, desde lá do começo do julgamento da menina Brown versus Board of Education of Topeka. Então, vai fazer todo um histórico, mas aqui mais voltado para o lado trabalhista, então parece um livro mais interessante para esse momento. E aí a gente passa para o livro do professor Antônio Gide. O professor Antônio Gide, eu o conheci por indicação do Fred Didier, né? O Fred Didier fala muito do Antônio Gide no livro dele, e eu percebi que o Antônio Gide era uma referência no assunto, fui pesquisar com mais profundidade a obra dele, com felicidade no caminho, virei tão fã do professor Gide, que comprei também o livro que hoje em dia talvez seja um dos melhores livros para mim que existem no mercado sobre redação jurídica, que não vai aparecer, vamos ver se aparece. Enfim, Redação Jurídica do professor Antônio Gide, um livro importantíssimo. Esse aqui também está nos meus top mais que eu indico para leitura de quem eventualmente vai fazer uma segunda fase de qualquer tipo de concurso. Claro que tem que estar uma ligeira adaptação, porque ele fala de redação jurídica em geral. Mas para mim, o livro mais importante sobre esse assunto. E esse livro de redação jurídica ele é importante porque o professor Gide, ele é professor nos Estados Unidos. Ele é baiano, mas é professor nos Estados Unidos, na Universidade de Siracusa, onde leciona a matéria de processo coletivo, né? Das class sections. E o que é mais importante nesse livro? Claro, tem toda a construção sobre o que são as class sections, como funciona o sistema da regra 23, ele vai traçar item por item, quais são os modelos de class actions, como é a certificação, como é o controle judicial de representatividade. Mas o que mais me marcou nesse livro é uma coisa que o professor Antônio Gide falou que eu particularmente, não tinha prestado atenção. Os livros que deram base, como esse terceiro livro que está aí na tela, acabei de perceber que esse segundo está repetido, né? Esse terceiro livro que está aí na tela, que é esse daqui, né? Processos coletivos, né? E esse negócio de... não aparece. Processos coletivos nos países de civil law e common law, é um livro capitaneado aí por dois dos grandes pensadores do processo brasileiro, na verdade. O professor Kazuo Watanabe, inclusive, é um subscritor da Lei da Ação Civil Pública, um grande estudioso do assunto, mas ao ler esse livro, e foi o Gide que me atentou para isso, ao ler esse livro você percebe que é muito comum, especialmente nos artigos mais antigos dessa galera, que eles, poucos deles faziam citação aos autores americanos. É claro que a gente pode criar um modelo nosso, né? E assim espero que seja, porque nossos problemas sociais são diferentes dos problemas dos outros, mas claramente a nossa lei de ação civil pública ela foi inspirada pelo modelo americano, né? A gente adotou várias coisas que estão no modelo americano, claramente foi influenciado pelo modelo americano e pouco se lia os americanos. O professor Gide é que me atentou que o que acontecia no Brasil é que a gente pegava o direito americano de segunda mão, como ele diz, ou seja, a gente estudava os professores italianos que, por sua vez, estudavam o direito americano. Então, às vezes você pega um artigo da professora Ada e tem assim, segundo Michele Tarufo, que é italiano, o modelo italiano, o modelo americano é de tal tipo. Então a gente lia as pessoas que liam direito americano e isso, segundo o professor Gide, gerou algumas distorções, como foi chegando aqui. E a gente vai vendo que cada vez mais os brasileiros estão estudando o modelo das class actions diretamente americana, né? No livro do professor, o que eu mais indiquei no livro do professor Ricardo Brito Pereira, tem um capítulo só sobre class action no final. As grandes ações do direito americano, elas influenciam a gente, então a gente vai ver aqui, quando a gente fala sobre discriminação
no trabalho, discriminação indireta, é praticamente obrigatório você citar o caso Briggs versus Duke Power, a gente vai falar sobre isso, o caso Walmart versus Dukes. Então, assim, a gente continua olhando para o direito americano e agora estudando diretamente esses direitos. Esse livro aqui que eu falei, esse que está na tela aí, o terceiro, ele também trata um pouco sobre isso, daí ser bem interessante. Mas o que o professor Gig me atentou é que é, é preciso a gente refletir o que é que nos trouxe até aqui, né? Na história da ação civil pública, na história do direito do trabalho. Então, eu reputo bem importante, mas a gente tem que ter cuidado, quem está estudando para concurso, não dedicar tanto tempo a isso, mas é bem importante que a gente conheça a nossa história, né? Então, talvez você não tenha tempo para ler isso agora, mas fica aí como uma pulga atrás da orelha. Para mim, o melhor livro sobre a história do direito do trabalho no Brasil. Esse livro não vai aparecer na tela, não, eu vou parar de insistir nisso, mas é o livro do professor Jorge Luiz Sotomayor, A História do Direito do Trabalho no Brasil, que ele trata sobre direito do trabalho, o que você puder imaginar. Direito do trabalho em música, direito do trabalho em futebol, direito do trabalho em poesia, e tudo isso mostrando como o cenário daquele momento influenciava as regras trabalhistas que a gente tem hoje. Por que, que as coisas aconteceram dessa maneira? É claro que estudar história do direito do trabalho e história do direito é sempre muito bom, porque a gente vai saber de onde é que vieram essas regras. No livro do do professor Alexander Adamovich, que eu indiquei, ele indica talvez o maior historiador da história dos litígios coletivos, que é um professor também americano chamado Stephen Yazel. Ele tem um livro sobre a relação, eu vou falar mais sobre isso também, mas sobre a relação entre as ações coletivas no direito medieval e o que, é que a gente tem hoje, né? Como é que eram as ações de classe naquele momento. Vamos falar um pouco mais sobre história. Claro, dentro de cada tema, a gente também vai ter uns livros específicos que eu vou indicar quando a gente for falar sobre as coordenadorias do Ministério Público. Então, quando a gente for falar, por exemplo, sobre discriminação, isso aqui fica como leitura lateral, leitura complementar, se tiver com tempo sobrando para quem está indo para concurso. Mas um livro mais importante para mim, para entender, por exemplo, discriminação no Brasil, é a coleção Escravidão. São 3 volumes do Laurentino Gomes. Eu acho essencial para qualquer brasileiro esse livro, entender nossas raízes, entender que tipo de raiz africana você está ligado, porque eram vários povos, né? E claro, uma série de leituras muito importantes, eu tenho 4 aqui comigo, mas tem mais. A coleção Estudos Aprofundados, agora, Estudos Aprofundados do MPT, aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. São vários capítulos, eles foram publicados de forma diferente, com vários artigos do Ministério Público do Trabalho, importantíssimos, para entender como funciona o Ministério Público, mas eu espero que aqui nesse curso a gente consiga apontar inicialmente muitos desses temas, né? Eu realmente espero que a gente consiga sair desse curso com bastante conhecimento sobre esse tema.